aí no PV, porque eu sei que é de importância para vocês, certo? Aqui, professor, vai ter esses cursos aí presencial, só que aí eu vou continuar online mesmo, porque para mim presencial não dá, não. É, é verdade, a gente está com muitos cursos presenciais, viu, pessoal? Inclusive, nós precisamos formar 40 turmas de cursos presenciais em Santa Helena de Goiás. Então, se você conhece alguém que tem interesse em fazer presencial, a gente vai estar no prédio da UEG, não é mais lá fora, né? Porque antes era no Colégio Agrícola, então fica fora da cidade. Havia ali uma certa dificuldade, né, para as pessoas se locomoverem até ali o Colégio Agrícola. Então agora vai ser dentro de Santa Helena, no prédio da UEG. Então, se vocês souberem de alguém que tem interesse em fazer cursos de qualificação, nós temos em torno de 40 cursos em aberto, cursos de qualificação. Todos muito bons, área de informática, administração, de planejamento, de recursos naturais, maquiagem, nós temos sobrancelha. Pessoal, tá fantástico. Nós temos muitos cursos à disposição. Temos na área aí de alimentação, vários cursos aí na área de alimentação, de culinária, e estão lá em aberto, em torno de 40 cursos de qualificação. Então, se você mora em Santa Helena, conhece o pessoal de Santa Helena, divulga isso daí para nós, por gentileza. Vamos aí dar oportunidade, né, para que novos alunos possam ser inseridos aí no mercado de trabalho, para que novos alunos possam conhecer o Cotec e os cursos que nós temos à disposição. Bom, vamos dar continuidade então à nossa matéria. Vamos continuar falando de matemática, né? Percentual. Hoje eu mandei para vocês na nossa aula de hoje, eu mandei um vídeo lá sobre porcentagem, para vocês aprenderem a fazer alguns cálculos aí de porcentagem. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa dar início à nossa aula. Para que serve a matemática financeira? Bom, nós sabemos que a matemática financeira ela serve aí para muitas coisas, né? Por exemplo, quem tem um comércio que compra e vende qualquer tipo de mercadoria, de produtos e serviços, né? Comércio de produtos ou serviços, vai precisar utilizar essa ferramenta chamada de matemática financeira. Se você, por exemplo, não tem uma empresa, mas você faz parte de uma empresa, trabalha em uma empresa, certamente, né, você precisa utilizar matemática financeira para poder trabalhar dentro dessa empresa. Senão você não vai conseguir, muitas vezes, trabalhar. E, no mínimo, a gente tem que conhecer um pouquinho de percentual. Tipo, eu vendo a mercadoria. Qual o preço da mercadoria? R$ 100. Aí eu posso eu tenho uma margem de desconto em cima dessa mercadoria de até 10%. Então eu tenho que saber como que eu vou fazer essa conta. R$ 100 menos 10%. Para quem é amantes da matemática, né, certamente já vai dizer, não, R$ 100 menos 10% vai dar R$ 90, né, porque vai ter uma certa facilidade para fazer. Mas e se fosse, por exemplo, R$ 1.550,50 menos 10%? Aí de cabeça, provavelmente a gente às vezes tem que pensar um pouco para conseguir fazer, mas eu precisaria de quê? De uma calculadora. Isso não é difícil, você joga lá na calculadora esse valor menos 10%, ele vai te dar um valor ali que você precisa, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho, né, de percentual para a gente poder trabalhar com compra e venda de produtos. A gente tem que saber qual é a margem de lucro que nós estamos ganhando também, se é 2%, 3%, 4%. Então esse é um dos exemplos, né, para que serve a matemática financeira. Então, alguém está comprando, alguém está vendendo,
alguém está emprestando, alguém está pegando emprestado, alguém está investindo na sua empresa, você por outro lado está pegando um empréstimo, e assim nós utilizamos a matemática para poder favorecer aqueles que empresta, né, tanto quanto também favorece aquele que pega emprestado, porém o que pega emprestado tem que pagar ali uma certa quantia por conta do valor. Mas tudo bem, vamos aqui para a nossa apostila. A matemática financeira é utilizada diariamente, por exemplo, quando vamos realizar uma compra à vista e o vendedor oferece um desconto de 5%, ou seja, a mercadoria tem uma margem de desconto de até 5%. O vendedor poderia me dar 2%, 3%, 1% ou até 5%. Tem vendedores que são malandros, eles nunca te dão os 5% de uma vez só. Ele vai te dar 1%, 2%, 3%, até, se você não comprar, ele vai te dar os 5%, que é a margem máxima de desconto que ele pode te dar. Geralmente ele pergunta, você já fez orçamento em outro lugar? Se você disser que não, ele nunca vai te dar uns 5%. Mas se você disser, não, eu já fiz orçamento em outros lugares, eu tenho mais ou menos o preço, e aí ele vai te dar os 5%, porque ele sabe que se ele não te der o desconto máximo, ele corre o risco de não vender para você. E se ele te der o desconto máximo, ele corre o risco de vender aquela mercadoria para você. Então ele vai te dar o desconto máximo. Então é sempre interessante quando você for comprar algo, e aí, por exemplo, farmácias, casa de material de construção, você pode falar, olha, eu tenho outro orçamento e eu quero saber quanto que você me faz para ver se está melhor o preço, se não está, mesmo que você não tenha, mas pode dizer que tem, né, para poder forçar aquela pessoa a te dar um desconto melhor, porque aí o vendedor não vai ficar com malandragem ali com você e já vai te dar o desconto máximo que você precisa. Então nós temos aqui o desconto de 5% no valor do produto, ou quando optamos em realizar uma compra de um produto em parcelas, e nesse processo a taxa de juro é cobrada do comprador ao decorrer do tempo. Ou seja, se eu vou comprar parcelado, pode ser que eu vou pagar uma parcela de 5% ao mês, pode ser que eu vou pagar uma parcela de 6% ao mês, e aí isso vai ser lançado no valor, né, no caso de juros simples, vai ser lançado, por exemplo, se for R$ 1.000 e eu for dividir em 10 parcelas e eu for pagar um juro de 3%, eu vou estar pagando ali em torno, né, de R$ 3 a cada mês. Então vai dar aí um jurinho no final do exercício. Mas se for no juro composto, aí é um pouco mais complicado, porque aí você paga juros sobre juros. Mas enfim, se você, né, compra fiado, geralmente você vai pagar uma taxa de juro por conta do fiado. Um exemplo da importância de entender-se os conceitos da matemática financeira é o chamado limite de cheque especial. Vocês têm limite de cheque especial? Alguém de vocês aí tem limite de cheque especial? O limite de cheque especial funciona como uma grana, né? Uma grana extra, para suprir uma necessidade extrema. Né? Caso você ali dá uma folha de cheque para alguém e aí você não tem o dinheiro para cobrir aquela folha de cheque naquele dia. Se você tem um limite que vai cobrir aquela folha de cheque, o banco vai pagar ela, porém você vai ficar devendo aquele limite do cheque especial para o banco. E geralmente a taxa do limite de cheque especial não é uma taxa baixa, gira em torno de 5 a 6% ao mês. Então, se você deu o cheque, né, aí o cheque entrou na taxa especial, você tem que espernear e devolver esse dinheiro para o banco o mais rápido possível. Se você devolver com 2 dias, você paga sobre 2 dias. Se você devolver em 3 dias, você vai pagar sobre 3 dias. Então, quanto mais rápido você conseguir esse dinheiro e cobrir esse valor do limite especial, do cheque especial, você vai estar livre de uma taxa de juros ali diária. Ao abrir-se uma conta determinada pelo banco, em determinado banco é oferecido um dinheiro extra para emergências, por exemplo.
Entretanto, ao usar-se esse limite, ou parte dele, é cobrado. Além do dinheiro pego, uma taxa a ser paga posteriormente. Essa taxa é chamada de juros. E compreendendo melhor esse conceito, podemos traçar melhor estratégia de administração das finanças. Nós temos, né, alguns exemplos que falam sobre essa questão aí dos empréstimos, né, de como é feita esse dinheiro. Eu pego esse dinheiro emprestado, mas eu preciso pagar porque, como eu disse a vocês, o juro todos os dias. Então você está pagando o juro diário. Se você consegue pagar isso o mais rápido possível, você vai evitar esse juro, né, no final do mês. Uma pessoa está precisando de R$ 100 para terminar de pagar suas contas mensais. Entretanto, todo o seu salário já foi gasto com as demais contas. Em análise, essa pessoa verificou que dispunha de duas opções. Ou seja, você pegou o seu salário, pagou todas as suas contas, mas ficou R$ 100 para trás, que você não conseguiu pagar. E aí agora você tem duas opções para você pagar essa dívida, para ela não ficar acumulada para o mês que vem e às vezes acumular um juro aí, né, dependendo do local que você está fazendo essa compra, ou o lugar que você fez a compra que você está devendo, de repente a taxa de juros é muito alta, então você tem que fazer uma análise. Ou você pode perder o crédito se você não pagar essa conta. Usar o limite de cheque especial oferecido pelo banco sob uma taxa de 0,2% ao dia para ser pago em um mês. 0,2% ao dia. Ou seja, se você precisar de 2 dias, você vai pagar sobre 2 dias. Se for 10, são 10 dias. Então, todos os dias você vai pagar 2% sobre o valor que você pegar, 0,2%. E a segunda opção, pegar com um amigo R$ 100 sobre uma taxa de 2% ao mês, para ser pago durante 2 meses. E aí, se fosse você pegaria com o banco numa taxa de juros de 0,2% ao dia, ou você pegaria o dinheiro com seu amigo numa taxa de juros de 2% ao mês para pagar em 2 meses? E aí, qual que você escolheria? Primeira opção, segunda opção? Bom, utilizando-nos apenas dos conhecimentos de porcentagem, vamos analisar qual a melhor opção. Analisando a primeira opção, Acho que é a observe... opção. Oi? Pode falar, Maria. Acho que é a opção 1, sei lá. Ou a 2. A opção 1. Eu acredito que a opção 2 seria mais interessante. Vamos ver? Vamos lá. Eu vou fazer a análise. Analisando a primeira Acho que é a opção. opção 2, porque vai sair mais caro mesmo por dia. Vai sair de 0,24, uma coisa assim. Vamos analisar as opções para ver o que seria mais interessante. Analisando a opção 1. Observe que a taxa de 0,2% é cobrada por dia, ou seja, a cada dia é acrescentado 0,2% ao valor do empréstimo. Assim, 0,2% de 100, que dá 0,2, né? Dividido por 100, que nós vamos ter aqui 0,2. Nós vamos ter, como o empréstimo deve ser pego em um mês, é considerado-se o mês 30 dias. O valor a ser pago de juro é de 0,2 vezes 30, que vai dar R$6. Dessa forma, podemos concluir que o valor a ser pago no fim do mês é de
100 mais 6 igual a 106. 100, que é o valor emprestado pelo banco, e 6 o valor do juro. Então deu R$ 106. Agora vamos analisar se a segunda opção. Então a primeira opção deu quanto de juro? R$ 6. E a segunda opção, né? A segunda opção é até mais fácil de fazer, né? Porque se a gente olhar para a segunda opção, ele falou que é 2%, 2% sobre 100 ao mês, a serem pagos durante 2 meses. Então 2% aqui de 100 vai dar R$ 2 ao mês. Então, automaticamente a gente já vai saber que vai dar R$ 104, vai dar, mas vai ser melhor. É mais fácil de fazer de cabeça. Agora analisando a segunda opção. A taxa cobrada é de 2% ao mês e deve ser paga no período de 2 meses, ou seja, cada mês 2% do valor total emprestado acima da dívida acrescido à dívida. E assim, nós temos 2% de 100. Então, 2 sempre vai passar dividindo, porque 2% é o mesmo que 2 sobre 100, vezes 100 aqui. E nós vamos encontrar aqui, então, R$ 2. Observe que deve ser acrescido no valor da dívida R$ 2 por mês. 2 mais 2 aqui, no caso, vai ser R$ 4. Portanto, o valor a ser pago no final do período é de R$ 104. 100 mais 4 também dá R$ 104. O valor emprestado pelo amigo. Ou seja, são R$ 4 de juros. Então, a primeira opção você vai pagar R$ 6 e a segunda opção você vai pagar R$ 4. Então, quando a gente fala de juros diário, a gente tem que tomar muito cuidado com os juros diários, porque ele vai aumentando assim todos os dias e você não percebe. Ele entra sorrateiramente na sua vida. Para a gente analisar, a taxa de juros, né, diária era muito, muito, muito inferior à taxa de juros mensal, porque a taxa de juros mensal era de 2% ao mês e a diária era de 0,2%. Então a gente vê que é uma diferença muito grande ali na taxa de juros, porém, né, tem aquele detalhezinho, é diária e é mensal. Então, toda vez que vocês forem analisar, observe se é diária, né, se é ao dia, se é ao mês ou se é ao ano. Quando vocês falam de percentual, de taxa de juros, né, cobrada sobre um valor emprestado. Essa taxa ela é cobrada mensal, diária, mensal ou anual. A melhor taxa de juros é aquela que é cobrada anual. Sabe quem tem as melhores taxas de juros para poder trabalhar? Quais são as classes de pessoas que têm as melhores taxas de juros? Produtores rurais. Os produtores rurais têm a menor taxa de juro que os bancos podem oferecer. Os bancos não, especificamente Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem a menor taxa de juro para produtor rural. Então, todo produtor rural consegue fazer financiamentos por uma linha de crédito chamada Pronaf. Alguém já ouviu falar? Não. Todo produtor rural ele consegue, né, ele tem direito, né, aí a uma linha de crédito. Produtor rural, pequenos produtores rurais, grandes produtores rurais, Pronaf, uma linha de crédito chamada Pronaf. A gente fala de custeio ou investimento. Então, esse financiamento que é destinado ao produtor rural, ele entra com uma taxa de juros de 3% ao ano. Gente, é muito, 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 muito baixo. Enquanto você compra um carro usado hoje, paga 3% ao mês de taxa de juros, o produtor rural paga 3% ao ano. Enquanto você paga 20 mil de juros no financiamento aí de 22, 23 mil reais, o produtor rural paga R$ 300 por ano, enquanto você paga 20 mil. Diferença grande. Mas por que o governo faz isso?
Quando a gente fala que o produtor rural, ele pega um dinheiro no banco, ele pega um dinheiro no banco para injetar numa propriedade rural. E essa propriedade rural vai produzir alimentos. E esses alimentos serão destinados a quem? As pessoas que moram na zona urbana, que moram nas cidades. Então, todos nós somos beneficiários, né, desse projeto. Por que somos beneficiários? Porque se os produtores rurais pararem de produzir, o que vai acontecer com a gente que não produz? Você produz arroz, feijão, macarrão, macarrão nem tanto, né? Mas o arroz, o feijão, o tomate, a cebola, a alface, o repolho, a carne bovina, o leite bovino, nós não produzimos, mas existe um produtor que trabalha dia e noite para produzir essas mercadorias para nos vender. Então o governo investe no produtor, o produtor produz as suas mercadorias e vende para nós que somos consumidores. Então toda uma cadeia produtiva, ela é, digamos assim, ela é abençoada por esse projeto. É um projeto muito bom, que ajuda o produtor rural e o produtor rural produz alimentos para que nós possamos comer, né, para que nós possamos alimentar. Então é uma cadeia produtiva, é um investimento dentro de uma cadeia produtiva. Aí a gente tem, né, como que faz, né, para conseguir esses financiamentos? Nós temos a nossa agência rural. Quem conhece a agência rural? A agência rural é que faz os projetos. Então a agência rural, ela faz um projeto com base em um documento chamado DAP. Esse documento também é feito pela própria agência rural. E nesse documento consta, né, ali os bens que o produtor rural tem, e quando ele faz um projeto para retirar esse dinheiro, não é simplesmente chegar no banco e falar, olha, eu quero 30 mil. Não, ele tem que fazer um projeto, a agência rural faz um projeto para ele, esse projeto é encaminhado para o banco faz uma análise do projeto, e se o banco ver viabilidade no projeto, o banco vai liberar esse dinheiro para o produtor. Só que o banco tem que ter uma garantia de que o produtor vai fazer o pagamento do financiamento. Geralmente eles pedem como garantia vacas leiteiras, propriedades, boi, bezerro, né, bezerros no caso. Então o banco tem essa garantia. Se o produtor rural vai fazer um financiamento e ele vai colocar 20 vacas leiteiras lá para poder financiar aquele dinheiro. Então, aquelas 20 vacas leiteiras ele não pode vender enquanto ele não fizer o pagamento da soma total do financiamento, porque elas ficam, não é inadimplentes, mas elas ficam empioradas no banco até que ele pague sua dívida. Porque se ele não conseguir pagar a dívida, aqueles animais vai servir para poder o banco vender para pagar aquela dívida. Então, o banco ele precisa de garantias, né? Só mesmo aí na era aí mais no passado que algumas empresas aí que tinham grandes parcerias governamentais que conseguia dinheiro, né, à torta e à direita sem ter nem o mínimo de garantia para poder pagar esses financiamentos. Mas nós, produtores rurais, né, pessoas físicas, para tirar dinheiro no banco, nós temos que apresentar provas suficientes para dizer para o banco, olha, eu tenho condição de pagar. Bom, voltando aqui para a nossa apostila, vamos dar continuidade. Assim podemos concluir que a melhor opção é pegar o dinheiro com um amigo. Essa é uma simples e importante aplicação de matemática financeira. Claro que existem problemas, ferramentas e conceitos mais sofisticados, mas como tudo na vida, antes de compreender-se a parte complexa, é necessário entender-se o básico. Então nós estamos falando aqui do básico e o tempo todo, né, nós estamos trabalhando com vocês a questão do básico na matemática financeira.
até porque não dá para a gente aprofundar muito nessa questão da matemática financeira por conta do tempo que nós temos, que é muito pouco, para a gente aprofundar muito na matemática. Então, eu desejo assim muito do fundo do meu coração que vocês aprendam o básico da matemática, que vocês conheçam as partes mais complexas, mas não para confundir a cabeça de vocês, mas para que vocês possam, se no futuro for trabalhar com matemática financeira, não tenha tanta dificuldade. E dizer assim, não, eu nunca vi. Até porque vocês estudaram isso no ensino médio, né, matemática financeira. Alguns, né, tiveram oportunidade, outros que fizeram o Enseja talvez não passaram por isso. Mas os que tiveram oportunidade de estudar no ensino médio, com certeza lembra de matemática financeira, pelo menos parte dela, né? Bom, aí a gente tem aqui conceitos básicos da matemática financeira. Os principais conceitos da matemática financeira envolvem o conhecimento prévio sobre porcentagem. Veremos a seguir conceitos como acréscimo, desconto, juro simples e juro composto. Bom, nós falamos um pouco sobre esse conteúdo e vamos reforçar um pouco mais, né, esse aprendizado. Vamos lá. Acréscimo. A ideia do acréscimo está associada a adicionar ou acrescentar parte do valor a seu valor original, ou seja, adicionamos uma porcentagem de determinado valor nele mesmo. Veja o exemplo. Um produto custava R$ 35,00. Com o aumento do dólar, ele sofreu um acréscimo de 30%. Determine o novo valor do produto. Uma questão muito interessante que nosso mercado praticamente funciona assim, 80% em cima do dólar. Se o dólar sobe, as mercadorias sobem. Se o dólar abaixa, as mercadorias não abaixam. As mercadorias ficam estáveis. Se o dólar sobe de novo, as mercadorias sobem de novo, né? A gente trabalha com dólar. Então, essa é uma realidade no nosso país. Nos últimos dias nós estamos sofrendo com isso, né? Barril do petróleo em dólar. Aí fala assim, não, o barril do petróleo agora aumentou. Então os combustíveis aumentaram por conta do aumento do barril do petróleo. Aí na semana seguinte o barril do petróleo vai lá embaixo, né? Aí a gasolina não volta. Eles falam assim, não, mas a gasolina não pode voltar porque tem que acompanhar o preço do dólar, o preço de mercado lá de fora. A gente não pode baixar o preço. Quer dizer, a justificativa para aumentar o preço é o petróleo. Quando o petróleo abaixa, não tem justificativa para baixar o preço. Então, geralmente, as empresas, o comércio financeiro, eles utilizam isso exatamente para poder ganhar dinheiro. Enquanto o povo fica calado e paga, para eles está ótimo, né? Eles vão ganhando dinheiro. E a gente vai observar aqui nesse primeiro exemplo que fala do acréscimo. Então nós temos aqui um produto que custa R$ 35,00, mas aí o dólar aumentou, né? Digamos que esse produto é a gasolina, R$ 35,00 o litro de gasolina. E aí agora aumentou 30% sobre o valor desse produto. Se a gente for analisar mais ou menos aqui, vamos lá, vamos fazer a conta. Não vamos analisar de cabeça, não. De cabeça já dava para fazer aqui, mas não vai confundir vocês. Vamos lá. Muitas vezes, quando fazemos as contas relacionadas a acréscimo, elas são executadas de maneira errada. Vamos lá. Escrevendo-se 35 mais 30%. Porcentagem representa parte de algo. Assim, para essa conta ficar correta, devemos calcular primeiro 30% do valor original, nesse caso, 35, né? E assim nós temos 35 mais 30% de 35. Resolvendo primeiro a porcentagem e em seguida somando os valores, teremos que 35 mais 30% de 35. Bom, então nós temos 35 mais 30% de 35 vai ser 30 sobre 100.
né? Sempre eu falo para vocês que nós precisamos sempre fazer essa transformação. Vezes 35. Aí nós temos aqui 35 mais 0,3, que é o mesmo que 30% e é o mesmo que 30 sobre 100. Então nós fizemos a transformação para número decimal. Aí nós temos 35 mais 0,3 vezes 35. Aí nós temos 35 mais 10,5. Nós temos então 45,50. Quanto que aumentou? Antes nós tínhamos 35, agora nós temos 45,50. Quantos reais que aumentou no preço da gasolina? R$15,50, né? Não, R$10,50, né? E é 35 mais 10,50. Então aumentou aqui R$10,50. Isso aqui é quando nós falamos que nós fizemos um acréscimo na mercadoria. Então ela era 35, nós acrescentamos 30% e ela foi para 45,50. Portanto, com o acréscimo, o valor do produto será R$45,50. De modo, R$45,50, melhor dizendo, foi R$45,50, R$45,50, pessoal, fazendo a correção aqui. De modo geral, podemos reduzir uma fórmula para o acréscimo. De forma geral, podemos deduzir uma fórmula para o acréscimo. Considere-se o valor x e que ele sofra um acréscimo de p%. De acordo com o que acabamos de definir, podemos escrever esse acréscimo da seguinte maneira: x mais p% de x. Desenvolvendo essa expressão, teremos x mais p% de x. X é igual a p, que é o valor, né, do aumento percentual dividido por 100. Automaticamente nós vamos ter x é igual a 1 mais p dividido por 100, ou x é igual aqui entre parênteses 1 mais 0, 0,1 p, né, que isso aqui no caso de transformação de percentual. Vamos jogar isso aqui com números para ficar mais fácil. Vamos fazer o exemplo 2 utilizando a forma anterior. Observe que x é igual a 35 e que o acréscimo foi de 30%, ou seja, P é igual a 30%. Aí automaticamente nós temos 35 vezes aqui entre parênteses 1 mais 0,01 de 30. Aí vai ficar da seguinte forma: 35, aqui nós já vamos fazer a subtração, a multiplicação, e vai ficar 1 mais 0,3. Então 35 vezes 1,3. Automaticamente nós vamos ter aqui então 45,5, que é aquela mesma conta que nós fizemos lá em cima. Se a gente colocar ela na fórmula, vai dar o mesmo valor aqui embaixo. Fica mais fácil fazer, né, aqui na primeira opção do que jogar na fórmula aqui, mas vai ter vezes que não dá para você fazer daquela primeira opção e você vai ter que jogar na fórmula. Observe que foi obtido o mesmo valor e é uma opção utilizar tal fórmula. Então é opcional, porém vai ter algumas contas, né, que você vai ter que fazer, que vai ser mais fácil utilizar a fórmula. Agora, se você quiser resolver isso na sua calculadora, ficaria muito mais fácil você pegar lá o 35 mais 30%, que você já teria o valor já direto normal e não precisava desse sofrimento todinho aqui fazendo essas contas, não é verdade? Bom, veja também grandezas inversamente proporcionais. Até eu passei uns vídeos da Giz na aula passada, acho que foi na aula passada, e lá falava sobre essas grandezas proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Proporcionais é quando nós temos até duas grandezas, e quando nós temos mais de duas grandezas é inversamente proporcional. Nós temos um desconto. A ideia de desconto é similar à ideia de acréscimo.
A única diferença é que, em vez de adicionar, devemos subtrair uma porcentagem do valor original. Então, quando a gente fala do desconto, ao invés de somar, nós vamos subtrair. E nós temos o exemplo 3, um produto que custa R$ 60, quando comprado à vista, possui um desconto de 30%. Então, se eu vou comprar esse produto à vista, eu vou ter um desconto de 30%. Quanto que vai ser, qual que vai ser esse valor? Bom, determine o valor desse produto. De maneira similar ao acréscimo, nós temos aqui que subtrair os 30% dos R$ 60. Então, nós vamos colocar 60 menos 30% de 60. Então, é 60. Aqui significa 30 sobre 100 é o mesmo que 30%. E nós temos aqui 60 menos 0,3. E nós transformamos aqui 30, né, em número decimal, que vai dar 0,3. Automaticamente nós vamos ter um desconto de R$ 18, 0,3 vezes 60, que vai dar 18. Então 60 menos 18, que é igual a 42. Nós vamos ter um desconto de R$ 18 e a mercadoria nesse caso vai sair R$ 42. Se você tivesse uma calculadora, você já poderia jogar direto. R$ 60 menos 30%, não é verdade? Você teria bem menos dificuldade para poder fazer essa conta. De modo análogo ao acréscimo, podemos deduzir uma fórmula para o desconto. Da mesma forma que nós fizemos uma fórmula lá em cima para fazer o acréscimo, nós também podemos, né, fazer uma fórmula para fazer o desconto, para fazer a subtração. Então, x é menos p por cento de x, e desenvolve-se a expressão. Aqui nós temos x menos p por cento de x. X é igual a p dividido por 100 vezes x. E vamos chegar, né, à conclusão que x é igual a 1 menos 0,01, que é o percentual, quando a gente fala que é o percentual do valor que nós iremos subtrair. Aí nós vamos jogar na fórmula aqui novamente. Então a fórmula vai ser essa sempre. Sempre vai ser essa fórmula para fazer essa conta. E aí a gente vai substituir os valores. Então aqui o valor de x no caso é R$ 60. E o valor do percentual que vai subtrair é 30. Então a gente vai colocar aqui no caso o percentual, passa multiplicando, e nós vamos encontrar aqui no final o mesmo valor. Veja que utilizando a fórmula, objetivamos o mesmo resultado. Assim, no desconto também teremos duas ações para determinar. Bom, aqui, né, como nós podemos ver, existe as suas complexidades, mas para fazer a subtração nós temos essa fórmula. E nós podemos fazer também, né, de uma forma um pouco mais simples, que é essa forma aqui de cima. Eu até prefiro, né, se fosse para fazer manualmente, fazer nessa primeira fórmula aqui, essa primeira maneira, que seria bem mais prático, bem mais fácil, do que fazer aqui dentro da fórmula. Pode ser que tenha algumas contas que a gente não vai conseguir fazer sem a fórmula, mas se a gente consegue fazer, é bem mais prático, né, pessoal? Fazer dessa forma aqui, dessa maneira mais fácil, mais simplificada. Ou então eu posso jogar isso na calculadora, ela vai me dar o valor imediatamente com muito mais tranquilidade. Pessoal, vocês estão aí? Estão tão calados? Sim. Bom, aí aqui nós temos os juros simples. Eu vou deixar para a gente falar um pouco mais sobre esses juros simples na nossa aula de amanhã. Hoje é segunda-feira, o pessoal parece que na segunda-feira chega cansado, exausto, no final de semana. Então nós vamos dar uma pausa por aqui nesse assunto. E amanhã a gente volta aí com toda a força, revigorado, para a gente poder dar continuidade nessa matéria, combinado? Combinado. Alguma dúvida até aqui sobre taxa de juros,
percentual. Se você for trabalhar numa empresa com a calculadora, você consegue fazer isso com tranquilidade? Sim, eu acho que sim, eu tô aprendendo bastante. Na calculadora é bem prático, né? Por exemplo, se você abre sua calculadora, nós temos hoje o nosso smartphone. Na calculadora do nosso smartphone já tem o percentual, você pode fazer no seu telefone com a maior tranquilidade do mundo, né? Você pode jogar lá o valor que você quer, menos, né? Se você for subtrair um percentual de um valor, você vai colocar o valor menos o percentual que você quer subtrair daquele valor. Se for adicionar, você vai colocar o valor mais o valor que você quer adicionar. Se você quiser descobrir o valor do desconto, você vai multiplicar o valor real vezes o valor do percentual, você vai descobrir o valor exato do desconto. Então, é bem simples. A gente vai falando aí um pouco mais, depois a gente vai fazer algumas contas na próxima aula, na calculadora mesmo, de percentual. Então, vou pedir vocês para a gente estar fazendo, né, eu peço assim na próxima aula para vocês participarem mais, para a gente poder desenvolver isso aí. A gente vai utilizar a calculadora do nosso smartphone para poder a gente acompanhar nessas contas. Aí eu vou estar pedindo para vocês fazerem na calculadora de vocês algumas contas sobre percentual, que é o mais importante aqui para vocês, é o percentual. A minha preocupação maior é que vocês aprendam a fazer, adicionar um percentual e subtrair um percentual de um número na calculadora. Se vocês aprenderem isso, eu já vou ficar assim muito feliz na próxima aula. E eu sei que muitos de vocês já sabem fazer isso. E outros às vezes têm um pouquinho de dúvida, mas vocês vão esclarecer essas dúvidas na próxima aula. Combinado? Combinado. Ok. Boa noite, pessoal. Um forte abraço, um beijo no coração, um bom descanso. Boa noite, Boa você também. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.